Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 31, que falará sobre vacinas e saúde humana. Então, daremos continuidade aos nossos estudos sobre a saúde, um bem coletivo, que nós iniciamos na aula de sexta-feira, ok? Então, a palavra vacina, ela é derivada do latim vacine, que significa vaca, mas por quê, né? Porque a única doença que era evitada na época era a varíola, e ela estava relacionada a esse animal, né? A vaca. E o pioneiro no desenvolvimento das vacinas foi o médico Edward Jenner. E ele vivia numa época onde milhões de pessoas, né, morriam em consequência da varíola, essa doença que eu havia mencionado para vocês. Então, em 1796, como descrito lá no livro de vocês, página 34, ele percebeu que as pessoas que tinham contato com gado pegavam a forma animal da doença, né, que era mais fraca do que a forma humana. Então, ele começou a refletir por que isso acontecia e tudo mais. Então, ele teve uma ideia. Ele retirou um pouco de pus das feridas dos doentes que tinham se infectado com a varíola bovina e injetou em um garoto de 8 anos, conforme mostra essa ilustração aí para vocês, isso mesmo. Então, esse menino de 8 anos, ele ficou um pouco doente, mas logo depois ele se curou. E depois disso, o que Jenner ele fez? Ele injetou a varíola humana no garoto e aí ele observou que o garoto ele não ficou mais doente. Então, ele concluiu que a forma mais fraca da doença fez o organismo da criança ela reagir, a produzir defesas, né, contra a forma mais forte, contra essa forma humana da varíola. Muito interessante, né? E atualmente, a maioria das vacinas, né, que são produzidas, elas contêm um micro-organismo que é causador da doença morto ou enfraquecido. Para quê? Para fazer com que o nosso corpo ele se prepare para combater essa doença antes dela se instalar. E a gente diz, então, que essa pessoa, né, que toma essa vacina, ela vai estar imune, né, e a doença não poderá afetar a essa pessoa que foi vacinada. Muito interessante, né? Agora nós veremos a importância da vacinação. A vacinação, ela é tanto importante individualmente como coletivamente, né, para o bem da população. Por quê? As vacinas elas já erradicaram diversas doenças que mataram milhões de pessoas. Doenças às vezes simples, que hoje nós conseguimos controlar ou erradicar completamente aí de vários países devido a essas vacinas que foram produzidas. Então vejam como é importante a vacinação. E aqui no nosso país, por exemplo, ou melhor, no mundo todo, existem campanhas de vacinação e elas têm o objetivo de assegurar com que as pessoas não fiquem doenças ou que essas doenças elas sejam controladas ao máximo. E ou melhor, nessas campanhas de vacinação, essas vacinas aqui no nosso país, elas são ofertadas gratuitamente, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante que todas as crianças, adolescentes, né, os idosos, adultos, tomem as devidas vacinas, que são apropriadas aí para cada fase, não são indicadas em cada fase. E nós vamos ver, inclusive, que as vacinas elas podem ser administradas de forma diferente, em gotas, injeção ou aerosol. E cada uma dessas vacinas ela tem uma época ideal para ser tomada. E algumas delas, né, precisam ser aplicadas várias vezes para garantir a imunidade, como é o caso da poliomielite, né? Que ela deve ser administrada em 3 doses, como a gente vai ver logo a seguir. Então, aqui tem 3 exemplos para vocês de vacinas, que inclusive são ofertadas aqui no nosso país, a fim de garantir aí a imunidade das pessoas, né? Então, a primeira aqui, o primeiro exemplo é a BCG, e ela protege contra a tuberculose. E essa vacina, ela deve ser administrada logo após o nascimento. E o segundo exemplo é justamente a poliomielite, né? Que protege contra a paralisia infantil.
E ela é administrada em gotinhas, né? 3 doses orais, como eu disse para vocês, antes dos 5 anos de idade. E a terceira é a vacina tríplice viral, que ela protege contra 3 doenças causadas por vírus, que são rubéola, cachumba e sarampo, né? E ela é aplicada com 12 meses de idade, seguida por um reforço aos 4 anos de idade. Então, agora que nós já vimos um pouco, né, como funcionam as vacinas, como ela é produzida atualmente, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios, né, no livro de atividades, página 19. Nos vemos na nossa próxima live. Até lá!